Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que curte aí o canal D12 Produções e que também curtiu a Rádio Panmix no Facebook. Meu muito obrigado sempre pelos joinhas nos nossos vídeos, obrigado sempre pelas curtidas na nossa página da Rádio Panmix, obrigado também por curtir a nossa programação na Rádio Panmix. Bom, galera, hoje eu quero falar com você a respeito de processador de som. É isso mesmo, a galera tem tido muitas dificuldades quanto ao uso de processadores de som virtuais, como o caso do Breakaway, o Stereo Tool e também o Sonos 4, que é um processador, um ótimo processador, embora seja gratuito, né? É um ótimo processador, ele que é o antigo MBL4, tá? Para quem não sabe, ele é o antigo MBL4. Bom, galera, o que acontece muito é que o pessoal pede para mim processadores de som lá na página da Rádio Panmix, por e-mail, tá? E eu forneço esses processadores, mas no fim a pessoa acaba pedindo um suporte para instalar, porque ela não sabe instalar, não sabe como usufruir desses processadores, né? Então, o que eu vou falar hoje serve para qualquer processador de áudio, tá bom, pessoal? Seja ele Breakaway, seja ele Stereo Tool, seja ele Sonos 4, seja Ardata e muitos outros que tem por aí, né? Isso aqui é diferente de processador físico, tá bom, pessoal? Isso daí a gente usa para quê? Usamos processador virtual, porque um processador físico ele acaba sendo um custo muito alto e ele acaba que nem uma rádio comunitária mesmo. Uma rádio comunitária ela não tem recursos para estar adquirindo um processador físico top de linha, porque é muito caro. E olha que muitas vezes rádio comunitária não consegue nem arrecadar para pagar as próprias contas de energia e água. Eu sei disso porque eu sou voluntário em uma rádio comunitária, né? Quer dizer, então a gente sabe das dificuldades que essas emissoras passam, né? Embora também sirva para grandes emissoras, tá? Às vezes acha que não tem necessidade de ter um processador físico lá, mas acabam tendo. Bom, pessoal, é o seguinte, o pessoal instala o Breakaway, instala o Sonos, instala o Stereo Tool, aí acaba não sabendo configurar, tá? Eu não estou sabendo configurar a placa, tá dando eco, tá dando isso, tá dando aquilo. Bom, pessoal, é o seguinte, quando você visa colocar um processador de áudio virtual na sua emissora, se ela for FM, tá bom? Se ela for uma emissora que tem transmissor. Essa aula não é para web. Essa aula é para... Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é para emissoras AM e FM, tá bom? Então não tem nada a ver com web rádio, tá? Web rádio é totalmente diferente, é uma coisa mais fácil. Então hoje em dia todo mundo sabe como configurar web rádio, mas eu quero dizer para processadores físicos. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos supor que eu quero o Breakaway, que nem eu tenho aqui, Breakaway, tenho dois aqui em execução aqui no meu PC, porque é o seguinte, eu estou transmitindo duas emissoras, tá bom, pessoal? Eu estou transmitindo duas, então eu tenho aqui diferentes. Você está vendo a interface deles aí no funcionamento que está meio diferente, mas eu vou explicar por quê. Esse Breakaway aqui, ó, ele está indo direto lá para o transmissor que tá recebendo, tá bom? O sinal e mandando para a antena nessa máquina aqui. Aí esse outro aqui está mandando para um outro transmissor que já tem um processador de áudio físico. Então ele está atuando dessa maneira aqui, ó, porque ele está com uma proteção de menos 12 dB, tá bom, pessoal? Para não distorcer lá no transmissor, tá? Ele está calibradinho tudo para aquele transmissor que já tem um processador físico, tá bom? Então ele só está atuando aqui como uma proteção de volume, tá bom? Mesmo que ergue a mesa de som no máximo aqui, lá não vai chegar distorcido. E esse outro aqui é num transmissor comum, tá bom, pessoal? Que ele tem o gerenciador de estéreo lá, mas não tem um processador físico embutido, tá? Então, pessoal, é o seguinte, tá? Eu vou mostrar para você aqui como você deve proceder para ter um processador virtual aí na sua rádio, tá? Eu já acho que está demorando demais esse vídeo aqui, então sem mais delongas, vamos lá ao que interessa.
Bom, pessoal, eu acho que a gente não tem que mostrar para você como instalar, como registrar, porque isso daí não faz parte, todo mundo já sabe, né? Como fazer, acredito que todo mundo já sabe. Então, o que a gente tem que mostrar para você hoje é a aula do jeito que a gente vai trabalhar aqui na nossa emissora que possui um transmissor, tá bom? Eu vou trabalhar com esse daqui, ó, porque lá tá... Eu já mexi nele aqui para deixar fora do ar lá, transmitindo para um outro estúdio para poder mostrar para você como fazer, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Para as pessoas que querem usar, então, o processador virtual lá, tá bom? Para sua emissora, é o seguinte, tem que ter duas máquinas, tá? Então, como você vai proceder? Uma máquina, um computador, seja ela que estiver com usar a rádio, playlist, pulsar, Jazzler, seja qual automatizador for. O que você vai fazer? Modo normal. Você vai colocar essa máquina, tá, com a saída de áudio normal para sua mesa de som. Tá? Isso aí, ninguém tem dificuldades, né? Tudo belezinha. Aí a outra máquina, pessoal, que você vai mandar para o seu processador lá no seu transmissor, você vai fazer o seguinte, você vai ter que fazer um cabo saindo da saída master da sua mesa de som e entrando numa placa boa no seu microcomputador, tá bom? Que você vai usar como processador apenas, tá? Eu recomendo você usar um computador apenas para os processadores de som, para você não sobrecarregar essa máquina. Eu, por exemplo, aqui nessa máquina eu estou usando um dual core, tá bom, pessoal? Não está pesado, tá? Basta aí você não exagerar nas regulagens aí, que nem do tipo do breakaway, acelerar muito a velocidade também de compressão, que o processador aguenta legal, roda 24 horas aí sem problema nenhum, tá? Sem travas. Isso daí você tem que ter pelo menos um dual core, tá? Com 4 GB de memória no seu computador aí, é o que eu recomendo. Então, essa segunda máquina que você vai usar para processador de áudio, você vai entrar com um cabo na entrada de linha da placa de som dessa máquina, esse cabo saindo da saída master da sua mesa, ok? Entendeu? Então, o cabo nessa máquina secundária vai sair o master, um cabo master, e vai entrar nessa sua máquina onde está instalado o processador. Seja ele breakaway, seja ele stereo tool, seja ele Sonos, seja ele MBL4, seja ele qual for, tá bom? Processador virtual. E dessa máquina vai sair para o transmissor. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai vir aqui na configuração das placas de som do seu processador, seja ele qual for dos nomes que eu mencionei. Aqui, ó, na entrada vai ser o Wave, você vai selecionar a entrada de linha. E se você tem no seu transmissor o gerenciador de estéreo, você pode usar a saída normal aqui, ó, que é o Wave, e selecionar os alto-falantes para mandar para o seu gerenciador de estéreo que está lá acoplado ao seu transmissor, tá bom? Porque daí, pessoal, a calibragem ela exige um pouco menos, tá, de você, porque você vai ter que calibrar todo processador de som virtual como o breakaway, tá? Ele tem que ser calibrado juntamente com o transmissor. Já aqui, ó, na saída normal, se você estiver mandando pro gerador de estéreo, não precisa de muita calibragem, tá bom, pessoal? Uma coisa simples aí já resolve o problema, apenas para evitar que haja distorções no seu som, tá bom? Vou voltar aqui como estava, tá? Para poder mostrar outras coisas depois. Agora, se você tem um transmissor que ele não tem gerenciador de estéreo, o transmissor secão lá na sua rádio, então você vai ter que vir aqui, selecionar o Wave, tá bom? E selecionar a saída da placa que você vai usar lá, tá bom? No seu computador. Ou seja, você pode selecionar aqui alto-falantes, se é essa a opção que tiver na sua placa, e a saída dessa placa de som, que seria os alto-falantes das caixinhas do computador, tá? É claro que você não vai usar a placa on-board do seu micro, que senão vai ficar um lixo o teu som na sua rádio, tá? Então você vai ter que ter uma placa boa. Então é só um exemplo que eu estou usando.
você vai ter que sair esse cabo dessa saída de áudio do seu computador entrando no transmissor. Aí o que acontece, pessoal? Lembra que eu falei que tem uma outra máquina ligada na sua mesa só para executar as músicas, seja com Zara Rádio, seja com playlist, seja com o Jazzler, seja qual automatizador for? Então, ele vai mandar as músicas para essa mesa vai mandar para a máquina secundária, que vai processar todo o áudio da sua rádio e mandar para o transmissor. Entende? Como que é a função aí então do processador de som virtual? Desculpa, eu tô meio gago hoje, tô com alguns problemas aqui, tá? A gente fica nervoso aí, começa a gaguejar um pouquinho, pessoal, então não liga. Então é o seguinte, pessoal, então repetindo para você aí, tá? Tem a primeira máquina, tá ligada na mesa de som, na entrada normal, tá? Com microfones, tudo certinho. Tem um cabo que está saindo da saída master dessa mesa e entrando na máquina secundária na entrada de linha, passando por esse processador aqui, tá, pessoal? Passando pelo breakaway, passando pelo Sonos, passando por qual for, tá? E aí, pessoal, calibrado o transmissor certinho, vai estar mandando lá para sua antena com o áudio da rádio todo processado. É isso mesmo, ele vai processar microfone, ele vai processar música, ele vai processar tudo. Agora tem umas pessoas que têm dificuldade de instalar os processadores de som. O que acontece? Instala lá o Virtual Audio Cable, tá? Que é uma placa de som virtual, que manda do automatizador para o breakaway, do breakaway para a mesa de som apenas. Aí o que acontece? O master da mesa de som da pessoa está saindo direto lá para o transmissor, ou seja, muitas emissoras estão cometendo esse erro aí, pessoal. Ele processa toda a música. O som da música fica uma beleza no transmissor lá. E a voz, a hora que o cara fala lá, o locutor fala, ou a locutora, a voz fica lá embaixo. A voz fica sem processamento. A voz fica com perca, né? Ou seja, fica muito baixo. Eu conheço emissoras grandes que estavam cometendo esse erro aí, pessoal. Emissora grande mesmo, que eu não vou falar o nome aqui, mas é emissora famosa, emissora via satélite, que estavam cometendo esses erros. Então, a gente vale ressaltar isso daí, pessoal. Então, para você ter um processador de áudio virtual aí na sua emissora de rádio, FM ou AM, você tem que ter duas máquinas. Não adianta, pessoal. Tem que ter duas máquinas, ou pelo menos duas placas de som na sua máquina, para você poder então fazer da placa secundária o caminho para o transmissor, porque senão realmente, pessoal, não adianta, tá? Então isso é mais uma informação para quem tem rádio e quer instalar um processador virtual aí na sua rádio, tá? Para que ele possa também processar o som do microfone, porque se você só instalar na máquina que você executa aí o playlist, que você executa o Jazzler, que você executa o Zara, né, o Pulsar, seja qual automatizador for, ele só vai processar as músicas, tá? Ele vai mandar a música aí com o som limpo, bonito lá para o transmissor. A hora que o locutor entra, a sua rádio dá aquela perda. Por quê? Porque não está processando a voz. Muitos cometem o erro de processar apenas as músicas. Acha que instalando lá o processador lá na sua máquina, sem fazer esse processo que eu falei, não sei se me entenderam, tá? Se não entenderam, deixa aí os comentários no vídeo, que a gente faz um outro vídeo explicando para você de uma forma mais elaborada, tá bom, pessoal? Então, eu espero que tenha ajudado, tá? Deixa o seu joinha aí, deixa os seus comentários. Se possível, curta a nossa página da Rádio Panmix lá no Facebook, no www.facebook.com/radiopanmix. Dê o seu joinha pra gente, se inscreva no canal, dá uma força aí pra gente, tá? E qualquer dúvida que tiver, posta aí nos comentários que a gente faz uma aula explicando melhor o funcionamento então aí de um processador virtual para sua emissora, tá bom? Aí eu vou procurar filmar o micro, mostrando certinho como fazer aí para a turma poder entender, tá bom? É isso aí, galera. Forte abraço, espero ter ajudado. Fui!